Olá, me chamo Hassan Ciaga, seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. Esse vídeo ele vai dar abertura a uma série sobre os colesteróis. Então nessa série você vai aprender tudo sobre o consumo de gorduras e como ela vai influenciar na sua saúde cardiovascular. Então não perca nenhum episódio que eu tenho certeza que você vai fazer um bom proveito. Vem comigo. Olá pessoal, então vamos lá. Como o consumo de gorduras ele vai influenciar na sua saúde cardiovascular? Esse vídeo eu vou começar ele meio que de trás para frente, para a gente poder entender um pouquinho mais o contexto desse estudo que eu estou apresentando para vocês. Vale lembrar que nada disso eu estou fazendo por achismo ou coisas do tipo. Aqui vocês sabem que não tem fake news. Tudo que eu coloco são baseados em artigos científicos e na literatura, principalmente os arquivos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então pessoal, antes de começar o vídeo, eu já vou te mostrar aqui quais são as classificações, das gorduras para a gente poder entender e dar o pontapé inicial. Então vamos lá, olha lá. A gente vai classificar eles e vamos demonstrar aqui as fontes dos ácidos graxos, tá certo? Nós temos os monoinsaturados, que eles têm, olha só, eles diferenciam, pessoal, na sua quantidade de ligação. Tá certo? Isso aí muda, entre monoinsaturados, poliinsaturados, saturados e gorduras trans, tá? Então, monoinsaturados, eles têm uma única dupla ligação em sua cadeia carbônica. O principal exemplo desse é o ácido oleico, em que ele representa aí 90% disso, desses monoinsaturados, tá certo? Que é a classe ali dos ômegas 9, tá bom? O principal exemplo deles é o óleo de oliva e de canola, tá beleza? O segundo que nós vamos conversar aqui é isso daqui, ó, os poliinsaturados. Eles têm duas ou mais duplas ligações, tá certo? Onde a gente encontra mais esse tipo de poliinsaturados? No óleo de girassol, óleo de milho, soja, nozes, castanha do Pará, linhaça e chia. E os saturados? Os saturados, a gente vai até aquela questão das ausências de ligações duplas, tá? E qual é o principal comum? As carnes, o óleo de palma, o coco, e o cacau. E as gorduras trans, nós temos o principal dele, representante, é o ácido elaídico, tá? É um nome bem chato, elaídico. Ele está presente na gordura vegetal, tá? É aquelas gorduras vegetais preparadas a partir de um óleo vegetal. Então, muito usado em indústrias alimentícias, tá certo? Bom, então agora que você conhece um pouquinho da classificação desses ácidos graxos, vamos dar um pontapé inicial. Olha só que interessante, vou jogar aqui na tela para vocês. A relevância da dieta na gênese das doenças crônicas não transmissíveis, que é essa DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, encontra-se bem documentado na literatura. O conjunto dessas doenças é considerado o mais importante problema de saúde pública da atualidade e responde por aproximadamente 71% da mortalidade mundial. No Brasil, em 2016, essas doenças crônicas não transmissíveis elas foram associadas a 74% das mortes, com destaque para doenças cardiovasculares. A qualidade e a quantidade dos alimentos, em particular as fontes de gordura, influenciam tanto na patogênese quanto na prevenção das doenças cardiovasculares. Pessoal, a gente sabe isso daí. A gente entende que o consumo elevado de gorduras, elas tendem a fazer a doença que mais mata no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Você já ouviu falar que a doença cardiovascular, elas são uma das doenças que mais matam no planeta. É claro, a gente falando aqui em contexto de hoje, no mundo atual agora, o Covid tem matado muito mais pessoas, mas a gente entende, agora nesse momento, esse curto prazo, mas fora essa excepcionalidade, as doenças cardiovasculares, elas matam muitas pessoas. E vale lembrar também que o Covid, ele pode ser um pontapé inicial, para que você tenha potencialize a doença cardiovascular, tem aquele gatilho para ela sair de uma fase crônica e agudizar e você piorar e até morrer pela doença cardiovascular. Nem morrer pelo Covid, mas morrer realmente por conta da doença cardiovascular, porque o Covid ele deu aquele início, aquele pontapé, então piorou a sua doença de base, tá? Vamos dar continuidade, lá vem um outro trecho que eu quero mostrar para vocês.
Ó, as diretrizes subsequentes publicadas pelas American Heart Association, que é norte-americana, e as orientações, né, dos guidelines americanos de 2015 e 2020 mantiveram essa mesma linha de prevenção cardiovascular, eles recomendando no limite máximo de 35% do valor calórico total da dieta, né? Então, assim, as gorduras tinham que ter aí o limite máximo de 35% do valor calórico total, tá certo? Da dieta daquela pessoa. E ela podendo variar conforme o perfil lipídico de cada indivíduo. Além disso, ó, elas recomendaram a ingestão de no máximo 10% desse valor calórico total para as gorduras saturadas, tá? Estimulando o consumo das insaturadas e a ausência dos ácidos graxos do tipo trans da dieta. Então você viu aqui que as recomendações, elas tentam trazer aqui aquele valor calórico total da tua dieta, aqueles 10%, né, seriam de carnes, né, por exemplo, não poderia passar disso. E eles estimularam muito mais o consumo de outros tipos de gorduras, né? Por exemplo, você pode ver ali no trecho, ele falando sobre as insaturadas, né? Então, assim, você percebe que eles estimulam mais aquele consumo da parte mais vegetal, realmente. Agora, vale lembrar que o consumo exagerado de qualquer um deles é prejudicial, sim, à saúde, tá? Então tem que tomar cuidado, o excesso faz mal. Mas eles deram um estudo sobre isso, deram uma reformulada sobre tudo isso e perceberam que apenas a forma melhor que encontraram é que seja no máximo 10% dessas gorduras saturadas. Então essa questão de basear na carne, por vários outros motivos que a gente vai falando à frente. Vamos seguir aqui com o nosso estudo, vamos lá. Então olha só, desse modo, ao recomendar dietas com menor conteúdo de gordura, a American Heart Association, na verdade, ela tem por objetivo propor uma adequação de consumo. O que a gente quer dizer com isso daqui, pessoal? Na verdade, assim, foi colocado bem para baixo ali, porque a gente sabe que as pessoas, abre aspas, alopram, né? Quando você fala assim para o paciente, por exemplo, experiência própria, come só um pouquinho, né, de tal coisa. Ele não come só um pouquinho, ele come normalmente. Quando você fala para ele, não coma nada, aí ele come um pouquinho. Então foi nesse contexto. Bota ali 10%, bota ali naquela parte ali e tal, que o cara vai comer um pouquinho a mais e o cara fica tranquilo, entendeu? Então olha só mais esse trecho aqui. As diretrizes internacionais, elas apontam a importância do segmento de padrões alimentares saudáveis, né, como o padrão mediterrâneo e a dieta DASH. O Guia Alimentar para a População Brasileira também evidencia a importância do segmento de padrões alimentares saudáveis e enfatiza que simplesmente estudar os nutrientes de forma isolada não esclarece por completo a influência da alimentação na saúde. Explica ainda que os benefícios devem ser atribuídos menos a um alimento individualmente, mas ao conjunto que integra o padrão alimentar. Eu vou conversar com vocês na frente sobre essa dieta DASH e o padrão mediterrâneo, mas só para você entender um pouco a diferença. A dieta DASH, né, as duas, elas tendem a trabalhar muito com a questão mais dos vegetais, né? Mas assim, a dieta DASH, ela deixa muito limitado, ela reduz muito as gorduras saturadas, por exemplo, as carnes, né? E já a dieta do Mediterrâneo, ela preconiza muito o uso, né? Você usar mais ainda os monoinsaturados, tá certo? Então, assim, você vê que elas tentam trabalhar mais ou menos na mesma linha, mas mudam poucas coisas, tá certo? Olha só mais esse trecho que eu coloquei para vocês, eu separei, olha que interessante. Apesar do impacto deletério das gorduras trans sobre o risco cardiovascular, um estudo recente conduzido no Brasil revela que 1/5 dos alimentos empacotados ainda são preparados com esse ácido graxo. Além disso, outros alimentos consumidos em lanchonetes, em substituições a refeições, tais como salgados fritos, assados, folhados, tortas, entre outros, são frequentemente preparados com essas gorduras. Nesse sentido, a dieta praticada atualmente por parte dos brasileiros contraria as atuais recomendações internacionais sobre os segmentos dos padrões alimentares saudáveis. Então você vê que a gente está realmente aproximando aí para uma catástrofe, né? A gente já ouviu falar várias histórias ali, que o americano ele tem um pouco mais gordinho que a gente e tal, mas a gente vê que o Brasil está caminhando para isso aí, quem sabe até pior.
Então por isso que tem aumentado aí o índice de obesidade no nosso país e vai aumentar desse jeito, tá certo? Então a gente tem que tomar realmente cuidado. Pessoal, eu peço para você que gosta desse tipo de vídeo, quer aprender mais, se inscreve nesse canal, compartilhe, assim você vai me ajudar cada vez mais a trazer vídeos desse tipo para você, tá certo? Eu espero ter ajudado, um abraço e fique com Deus.